Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio dos Sussurros do Subconsciente. Que bom ter-te desse lado. Se já me acompanhas há algum tempo, obrigada de coração por continuares a caminhar comigo neste movimento de autoconhecimento e crescimento pessoal. E se estás a ouvir-me pela primeira vez, o meu nome é Manuela Flora, a tua hipnoterapeuta. Convido-te desde já a subscreveres este podcast, onde todas as segundas-feiras, às 13h30, procuro potenciar a autoconsciência, cura e transformação na tua vida, através da força da hipnoterapia. Hoje este sussurro é muito especial. Não porque hoje se fala mais de amor, mas porque hoje eu quero falar de um amor diferente. Estamos no mês de São Valentim, uma data que muitas vezes nos convida a celebrar o amor de uma forma pontual, idealizada, quase performativa. Mas eu acredito profundamente que o amor não é algo que se celebra apenas num dia. O amor é algo que se constrói todos os dias, nos gestos pequenos, na presença, no sentir, na forma como escolhemos estar e não apenas existir ao lado do outro. E talvez por isto esta data mexa tanto com algumas pessoas, porque ela não mostra apenas flores, jantares e promessas. Ela também revela silêncios, distâncias, desencontros emocionais e perguntas que ficam no ar. Será que ainda nos sentimos? Será que ainda estamos aqui de verdade? Será que o amor acabou? Ou será que fomos nós que nos perdemos no meio da rotina? Este sussurro nasce exatamente deste lugar. Não para apontar falhas, não para criar culpa, mas para abrir espaço. Espaço para sentires, para te escutares, para te lembrares que o amor não morre de repente. Ele adormece quando deixa de ser cuidado. E respira mais uma vez comigo e permite entrar neste sussurro como quem entra num espaço seguro para sentir. E se continuares comigo mais um pouco, vais perceber que este sussurro não é sobre apontar o que está errado, é sobre nomear o que deixou de ser sentido. Porque na maioria das vezes o amor não termina com uma discussão, não acaba com um erro grave. Ele não desaparece num dia específico do calendário. Ele vai se afastando devagar, entre tarefas, responsabilidades, entre cansaços não ditos, entre conversas funcionais que substituem os encontros de alma. Continuamos juntos, a vida anda, a casa funciona, os papéis cumprem-se, mas algo começa a faltar. E talvez tu reconheças isto. Já não há tempo para perguntar como estás, mas com presença. Já não há curiosidade verdadeira pelo mundo interno do outro. Já não há aquele brilho no olhar, não porque o amor acabou, mas porque deixamos de nos encontrar por dentro. E é exatamente aqui que eu quero ficar contigo agora, neste lugar silencioso onde muitos casais chegam, sem saber explicar o que mudou, mas sentindo que algo se perdeu no caminho. Respira, porque reconhecer isto não é o fim, é muitas vezes o primeiro passo do reencontro. Talvez agora, enquanto me escutas, possas simplesmente observar, não com julgamento, apenas com honestidade. Talvez te vejas em pequenas cenas do dia a dia. O despertador toca, cada um levanta-se em horários diferentes. Um beijo apressado, logo falamos, que raramente chega. À noite, os corpos deitam-se na mesma cama, mas as mentes continuam ligadas ao dia que não terminou. Há cansaço, há silêncio. Há um telemóvel entre dois corpos que já não se tocam como antes. Talvez ainda exista carinho, exista respeito, exista história, mas o sentir, esse começa a ficar distante.
E ninguém fala sobre isto, porque não há um motivo concreto. Não houve traição, não houve abandono, só houve a vida a acontecer. Há casais que chegam a este lugar depois da chegada dos filhos, outros depois de anos a priorizar o trabalho, as responsabilidades, a sobrevivência emocional. Outros ainda porque aprenderam a amar sem nunca terem aprendido a sentir-se. E talvez, em algum momento, surja uma pergunta silenciosa: somos só parceiros de vida? Ou ainda somos amantes de alma? E esta pergunta não grita, ela sussurra. Sussurra nos momentos em que te sentes sozinha, mesmo acompanhada. Sussurra quando sentes falta do olhar curioso do outro. Sussurra quando percebes que falam de tudo, menos do que sentem. E deixa-me dizer-te algo com muita verdade. Isto não é fracasso. Isto é um sinal. Um sinal de que a relação está viva o suficiente para pedir mais presença, mais verdade, mais sentir. E deixa aí, nesse lugar, que os seus olhos se fechem agora por um instante, se puderes. E pergunta-te sem medo: quando foi a última vez que me senti verdadeiramente vista dentro desta relação? Quando foi a última vez que senti o outro por inteiro e me deixei sentir também? Não respondas agora, apenas sente. Porque este sussurro, ele não te pede decisões, ele pede-te apenas consciência. E a consciência, quando chega, ela abre sempre um caminho. E é aqui que te quero dizer algo muito importante, com delicadeza, mas com verdade. O reencontro contigo que tanto desejas não começa no outro. Não começa numa conversa perfeita, nem numa viagem a dois. O reencontro começa dentro, porque muitas vezes aquilo do que sentes falta no outro é, na verdade, aquilo que deixaste de te dar. Talvez deixaste de te ouvir, talvez deixaste de te sentir, talvez deixaste de te tocar emocionalmente. Quando isto acontece, o amor não desaparece, ele apenas perde espaço para respirar. Algo que eu vejo repetidamente nos processos terapêuticos com casais e mulheres em relação. Quando uma mulher se desconecta de si, começa, sem perceber, a pedir ao outro que a faça sentir viva, que a veja, que a escolha, que a desperte. Mas o outro não consegue dar aquilo que ainda não encontraste dentro. E isso cria um cansaço invisível, uma expectativa silenciosa, uma frustração que não sabe explicar-se. Talvez já tenhas sentido isto, o desejo de ser procurada, mas o medo de pedir, a vontade de proximidade, mas a dificuldade em estar verdadeiramente presente. Porque o reencontro com o outro, ele exige primeiro um reencontro contigo, com a mulher que sentia, que desejava, que se expressava sem medo de ser demais. E não, isso não é egoísmo, é maturidade emocional. Quando voltas para ti, algo muda naturalmente na relação. A presença muda, o olhar muda, o toque muda. Não porque tu fizeste esforço, mas porque voltaste a habitar-te. E é aí que o amor encontra espaço outra vez. Este sussurro é esse convite, não para forçares nada, mas para começares por onde tudo verdadeiramente começa, em ti. E talvez, ao ouvires tudo isto,
algo dentro de ti começa a reconhecer que não é o amor que acabou, não é o vínculo que se perdeu, não é a história que deixou de fazer sentido, foi o sentir que adormeceu. Adormeceu no meio das rotinas, das responsabilidades, das listas intermináveis, dos papéis que foste assumindo, mulher, mãe, profissional, gestora da vida. E, pouco a pouco, sem perceberes, foste ficando menos presente em ti e, naturalmente, menos disponível para sentir o outro. Não por falta de amor, mas por excesso de vida prática. E é precisamente a partir desta consciência que nasceu como no início. Não como uma solução externa, não como uma técnica para salvar nada, mas como uma experiência interna, um espaço criado para que tu e o teu companheiro, namorado, marido, parceiro, possam reativar os sentimentos que vos unem, a reconhecerem-se para além das funções e dos automatismos. Como no início, é um impulso suave, uma reativação do sentir que já existe, mas que ficou em pausa. Um convite para que ambos regressem ao lugar onde o amor não precisava de esforço. Como lá no início da vossa relação, onde havia essa presença, essa qualidade de presença para o vosso sentir e um para o outro. Porque quando duas pessoas voltam a habitar-se, o desejo reaparece, a curiosidade desperta, a paixão encontra espaço. Não porque fizeram algo extraordinário, mas porque voltaram a estar inteiros, consigo e com o outro. Se sentires que este sussurro toca algo real dentro de ti, talvez, como no início, seja apenas o próximo passo natural desta escuta, um gesto de amor consciente para ti e para a relação que ainda queres sentir. E agora, antes de nos despedirmos, eu quero que fiques só mais um instante contigo, sem pensar no que falta, sem pensar no que correu mal, sem pensar no que devia ser diferente. Apenas sente. Sente, algures dentro de ti, ainda existe vontade de te reencontrares, de voltares a sentir-te viva no amor, de voltares a habitar o teu corpo, o teu coração, o teu olhar, porque muitas vezes o amor não precisa de ser reinventado, precisa apenas de ser relembrado e reativado. Neste mês de São Valentim, quis criar algo diferente, algo que não celebra apenas o amor de uma forma superficial, nem pontual, mas que honra o amor como um caminho diário de presença, escuta e verdade. Como no início, nasceu exatamente deste lugar, como uma experiência interna, sensível e consciente, para casais que sentem que ainda existe amor, mas que sabem que o sentir precisa de espaço para voltar a florescer. Não como uma obrigação, não como prova, mas como um gesto de cuidado mútuo. Se ao longo deste episódio sentiste pequenos reconhecimentos silenciosos, se alguma parte tua suspirou, então confia nessa sensação. Ela sabe o caminho. Eu vou deixar toda a informação na descrição deste vídeo para que possas sentir, com o tempo, se este é o momento certo para ti e para vocês. E independentemente do que escolhas, lembra-te disto. O reencontro começa sempre dentro de ti. Obrigada por me deixares caminhar contigo. Obrigada pela tua escuta, pela tua presença, pela tua coragem de sentir. Se este sussurro tocou o teu coração, partilha-o com alguém que também precise de se lembrar do amor. Talvez até com quem caminha ao teu lado. O meu nome é Manuela Flora, a tua hipnoterapeuta, e este foi mais um Sussurros do Subconsciente. Até ao próximo, onde continuaremos juntas a escutar aquilo que o coração sussurra.